A Comissão Nacional Eleitoral reagiu hoje à reclamação da UNITA sobre o procedimento de divulgação dos resultados provisórios das eleições. A CNE prestou também, na reunião que aconteceu hoje, uma informação sobre as declarações das missões internacionais que estiveram a observar as eleições no país. Foi a 29ª reunião plenária extraordinária da Comissão Nacional Eleitoral e abordou essencialmente uma reclamação do Partido UNITA, portanto, subscrita pelo seu mandatário, relativamente à forma, portanto, ao procedimento da divulgação dos resultados provisórios. Entretanto, depois da sua análise, o plenário indeferiu esse requerimento, na medida em que ele foi fundamentado de forma irregular. Portanto, a fundamentação jurídica não corresponde com aquilo que a legislação estabelece. De acordo com esse requerimento, a Comissão Nacional Eleitoral teria omitido determinada informação que deveria ser fornecida já no quadro da divulgação dos resultados provisórios. Entretanto, há aí uma confusão na medida em que a divulgação dos resultados provisórios é feita com base no número 1 do artigo 135 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais e aquilo que essa formação política reclama, portanto, encontra fundamento no artigo 123, ou seja, tem a ver com a ata das mesas de voto e não propriamente com a divulgação dos resultados provisórios pela Comissão Nacional Eleitoral. Considerando que o procedimento adotado para a divulgação desses resultados provisórios corresponde com aquilo que o número 1 do artigo 135 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais estabelece, o plenário deliberou unanimemente pelo indeferimento liminar deste requerimento. E as missões de observadores da União Africana, CPLP, SADC, SIAC e também dos Grandes Lagos validaram as eleições gerais em Angola e consideram justa e ordeira. As declarações preliminares foram para já divulgadas hoje numa conferência de imprensa. Os observadores internacionais às eleições gerais em Angola já têm tudo o que viram escrito em papel para apresentar em declaração preliminar que os vinculam ao processo eleitoral angolano. Foram 33 individualidades de Estado e 47 organizações de nível continental e regional, das quais 9 estiveram neste centro de imprensa de uma das unidades hoteleiras de Luanda. Francis Kapoff, ministro da Defesa da vizinha República da Namíbia, em nome da SADC, deu o pontapé de saída. Enalteceu a única candidata feminina na concorrência à presidência de Angola e caracterizou como exemplares a ordem, a conduta das forças de segurança, validou e pediu respeito de consenso aos resultados das eleições em Angola. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, em declaração conjunta com Jakaya Kikwete, antigo presidente da República da Tanzânia, também considerou as eleições gerais em Angola de justa e ordeira. Sublinhamos a importância destas eleições como mais um marco importante na longa viagem do país rumo à democracia plena. Também aproveitamos a oportunidade para recordar aos atores nacionais a importância da manutenção da paz e estabilidade como condição prévia para a promoção da democracia no país, em que a realização bem-sucedida de eleições regulares é da maior relevância. O processo de votação foi conduzido de forma livre, justa e transparente. O povo angolano mostrou ao mundo um bom exemplo de como fortalecer a democracia através de uma eleição conduzida com sucesso. Com o processo eleitoral bem-sucedido, aqui acabamos de testemunhar, podemos afirmar com segurança que Angola está no caminho certo para a consolidação da democracia. O diapasão de legalidade foi igualmente subscrito por Jorge Fonseca,
antigo presidente de Cabo Verde, em nome dos observadores da CPLP, que desdobrado em 9 equipas, conferiu 452 mesas de voto. A missão de observação eleitoral da CPLP exorta ao respeito da vontade dos eleitores, expressa através do exercício do direito do voto, a resolução dos diferendos eleitorais no quadro legal aplicável, de forma a que, no momento da divulgação dos resultados definitivos, estes sejam consensualmente aceitos. Por último, a missão de observação eleitoral da CPLP saúda o povo da República de Angola pela forma pacífica e ordeira como exerceu o direito de voto. Ainda nesta cerimônia, de um modo geral sincronizados e semelhantes em palavras declarativas ao acompanhamento e observação do serviço posto a público pela Comissão Nacional Eleitoral para o exercício do direito a voto, estiveram o antigo primeiro-ministro dos Camarões, Peter Mussonga, o presidente do Parlamento do Zimbábue, Jacob Mudenda, o reverendo Carlos Mancini, de Moçambique, e o embaixador Charles Muringande, chefe da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Paz, harmonia e sentido de Estado e a lei como único recurso à discordância são as recomendações concluídas pelos observadores internacionais da União Africana, SADC, CPLP e SIAC, que aqui, nesta cerimônia, põem fim à missão de observação às eleições gerais em Angola. Com imagens de Tony Helena, TPA, João Lígio. E uma missão de observadores nacionais, integrada por membros da sociedade civil, felicitou hoje os angolanos pelo civismo demonstrado durante a campanha eleitoral e no dia do voto, e espera que este seja também o comportamento dos eleitores depois do anúncio dos resultados das eleições. À CNE, os observadores pedem que sejam produzidos programas anuais de educação cívica eleitoral. A missão de observadores nacionais felicita a CNE enquanto entidade engajada na preparação e realização das eleições em Angola, num contexto de paz e tranquilidade. A missão de observadores nacionais aproveita a oportunidade para felicitar a população angolana e os agentes eleitorais pela sua participação exemplar e exorta a população angolana a manter-se prudente e confiante face aos resultados provisórios que estão sendo divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. A missão de observadores nacionais recomenda o seguinte: que a CNE desenvolva programas anuais de educação cívica e eleitoral no seio da população angolana. Que os partidos políticos concorrentes às eleições em Angola devem sempre privilegiar um discurso que promova a cultura da paz e da unidade nacional, independentemente dos seus propósitos eleitoralistas. Com base na observação feita, que se iniciou durante a fase inicial da campanha eleitoral e posteriormente durante o processo de votação, observados os aspectos mais relevantes que promovam a paz, cidadania e unidade nacional. A missão de observadores nacionais, constituída ao abrigo da lei angolana, declara o seguinte: as eleições gerais realizadas em Angola no dia 24 do corrente ano foram livres, pacíficas, repito. Aos políticos angolanos, o projeto Eu Acredito, também observador destas eleições, foram solicitados discursos moderados que promovam o diálogo e a concórdia, discursos que possam gerir maior confiança ao processo, como aqueles que cimentem a credibilidade nos atos preparatórios. Nas assembleias de voto visitadas, a votação aconteceu num clima de transparência e paz. A fase pós-eleitoral, a Associação Projeto Eu Acredito, em algumas assembleias,
observou o encerramento do processo de contagem e notou que as assembleias de voto encerraram na hora prevista por lei, salvo raras exceções. Os procedimentos de encerramento foram observados na presença dos delegados dos partidos políticos e observadores nacionais e internacionais. No geral, o processo de encerramento e de contagem revelaram-se em algumas situações um pouco lentas, mas dentro dos parâmetros da lei. Muitos delegados de lista de alguns partidos políticos não tinham recebido os seus subsídios e isso gerou uma onda de descontentamento e alguns distúrbios em algumas artérias da cidade de Luanda. A Associação Projeto Eu Acredito, no quadro da sua missão de observação eleitoral, faz as seguintes recomendações: promover o diálogo contínuo com todos os atores políticos concorrentes, de modo a gerar maior confiança no processo e cimentar a credibilidade nos atos preparatórios. Intensificar as campanhas de educação cívica do eleitor. Os partidos políticos devem reforçar o diálogo e a formação dos seus delegados. A necessidade do reforço na formação dos presidentes, secretários e escrutinadores das mesas de voto. Necessidade de fortalecer os programas de educação cívica eleitoral, assim como o do registro e atualização do registro eleitoral. Nos futuros pleitos, ter também tradutores para as línguas nacionais. Criar condições de acolhimento e conforto para as grávidas, velhos e deficientes físicos e visuais. Os partidos políticos devem também reforçar o diálogo com as pessoas que são contratadas no sentido de se evitar as invasões às suas sedes, como se registrou com alguns partidos depois do ato eleitoral. A Associação Projeto Eu Acredito congratula-se com todos os angolanos, os partidos políticos concorrentes e todos os outros agentes eleitorais pela forma como realizamos e participamos pacificamente nestas eleições de 24 de agosto de 2022. A Associação Projeto Eu Acredito reconhece que a CNE, portanto a Comissão Nacional Eleitoral, cumpriu com a sua missão de organizar as eleições gerais de modo transparente, célere, eficiente e moderna. Encoraja os atores do processo, nomeadamente os partidos políticos, a aceitarem os resultados das eleições e a felicitarem-se uns aos outros, assim como encoraja o povo da República de Angola a permanecer calma, tolerante e pacífica.